Com você, João, segundo vídeo da aula de Sociologia da Religião, a Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Após o luterianismo, ele vai encontrar uma ética econômica nos que vão vir após este tipo de pensamento. Ele vai enxergar no calvinismo, que é um pensamento pós-luterânico, aonde ele vai ter um protestantismo ascético e através disso ele vai enxergar uma mudança na sociedade, uma sociedade onde passa a ser regida de uma forma diferente e até mesmo um tipo de estímulo diferente. Quando a gente analisa o local onde Calvino ele colocou a sua dogmatização, nós vimos que ele se preocupava que o dinheiro que viesse a ser arrecadado estimulava as pessoas a ganharem dinheiro, comércio, trabalhos, mas ele também estimulava uma distribuição de renda, assistência aos pobres, aos carentes, educação. Então ele enxerga um capitalismo modificado dentro dessa ética protestante, aonde o dinheiro ele é usado para tais coisas. O trabalho dele depois vai ganhar uma certa projeção de pensamento quando ele vai analisar algumas religiões ou seitas protestantes que são surgidas naquele momento. Nós vimos os anabatistas, os carques, os batistas surgindo com um caráter até mesmo moral mais exigente, um caráter moral onde eles tinham uma resistência, uma obrigatoriedade de fugir das coisas que na época eram consideradas amoral ou que não tinham um grande reconhecimento dentro do aspecto da sociedade. Então, mediante a esse pensamento, ele vai observar o seguinte, que apesar deles de permanecerem de uma forma ética elevada, eles ainda assim buscavam no trabalho a realização dos eventos, dos fatos que tinham de ocorrer. Inclusive, até a onda, né, de levar alguns calvinistas, no caso os puritanos, principalmente, para outros países, se deu mediante ao fato de serem patrocinados por pessoas que eram mais favorecidas financeiramente. Então o dinheiro nunca foi visto como um pecado dentro do protestantismo, ao contrário. Analisando todo o conjunto, Weber vai verificar que dos dogmas, e em especial dos impulsos morais do protestantismo, derivados após a reforma de Lutero, surge uma forma de vida de caráter metódico, disciplinado e racional. De base moral, o protestantismo surge não só da valorização religiosa do trabalho e da riqueza, mas também da forma de vida que submete toda a existência do indivíduo à lógica férrea e corrente, uma personalidade sistemática e ordenada. Então, mediante a tal raciocínio, ele vai enxergar que tal trabalho vai dar de maneira direta entre o modus operandi do operário e do empresário. Ambos estarão buscando, trabalhando para crescer, tanto um como o outro. Essa concepção vai mudar a ética de trabalho entre um e o outro. Então a moral específica dos ciclos, chamados protestantes pelo autor, vai trazer uma relação de afinidade eletiva com o comportamento do espírito entre um e outro, que vai trazer, claro, um ato que subjaz o sistema econômico moderno
que naquele momento já começava a ser estabelecida. No término, nós podemos verificar no final da Ética Protestante, Weber ele vai destacar que apesar da secularidade que assim é provido dentro dos religiosos protestantes, a vida aquisitiva da economia moderna generalizou para todo o conjunto da vida social. Os puritanos queriam tornar-se monges. Hoje todos temos que segui-los. Então, dentro do pensamento de Weber, o ato de um religioso que muda o seu comportamento no passado, que vai para um monastério e ficava isolado de todo mundo, não era mais a característica do pensamento de um protestante, de um religioso desta época, haja vista que o mesmo estaria trabalhando de forma direta para poder ter e crescer. Então ele enxerga que agora é algo que deveria ser seguido. Então, dentro dessa avaliação, também ele vai enxergar alguns contornos críticos, que vai trazer algo que vai envolver o homem dentro do trabalho que ele vai realizar em busca das riquezas. O mundo moderno como uma jaula de ferro. É interessante esse tipo de pensamento, porque nós acabamos nos detendo dentro de um pensamento de ganhar, de trabalhar, de viver muito, muito forte. E isso acaba sendo uma jaula de ferro entre nós. Nós temos de crescer, nós temos de ganhar, nós temos de conquistar. E quando isso não acontece na sua vida, muitas das vezes você se enxerga como uma pessoa inferior àquelas outras que conseguiram conquistar, crescer, que conseguiram ter dinheiro. Ou você é tido também como um personagem de segunda grandeza mediante a sociedade que você vive. Isso é uma jaula de ferro, aonde é caracterizada em nosso pensamento, no decorrer da nossa vida e do entendimento do capitalismo, quando nós estamos assim vivendo. Então, mediante esse pensamento, né, acaba surgindo uma pergunta. O ressurgimento de velhas ideias ou profecias ou uma realidade petrificada até que a última tonelada de carvão fóssil seja queimada. Em tons que lembram Nietzsche, ele dirá ainda sobre os homens dos tempos atuais: especialistas sem espíritos, gozadores sem coração. O capitalismo ele vai exigir também, mediante esse raciocínio de Weber, uma atitude cruel também, aonde hoje nós vivemos uma sociedade de escravidão capitalista. Qual é a escravidão capitalista? É aquela que as pessoas dominantes têm maiores recursos financeiros, pagam pouco para as outras pessoas que vão trabalhar para ela. Essa pessoa fica presa a tal emprego, a tal trabalho, principalmente em países como o nosso, que tem um imposto caríssimo. Isso atrapalha os empresários de contratarem, atrapalha a gente de negociar salário. Então, tudo isso é muito, muito difícil. E a pessoa acaba sendo um escravo. A pessoa ganha um salário mínimo e é obrigada a trabalhar de maneira ali deplorável para uma pessoa. Ainda tem aqueles que não têm nem salário, que têm de trabalhar de maneira igual. Então o homem torna-se especialista, mas sem o espírito, para poder entender o valor da vida,
E o homem se torna gozadores sem coração, porque acabam se divertindo com a tragédia e ganhando sobre a tragédia dos outros. Vamos para o terceiro vídeo dentro de instantes.